e é por isso que eu peço a você que sente o dedo no like desde já, muito importante, o número de likes é sempre importante, a inscrição no canal é importante, o seu comentário é importante, mas acima de tudo, mais importante é que você envie esse vídeo para os seus amigos e para os inimigos. Afinal, você é o Paulo Freire dos, né? A essa altura vocês já sabem do que se trata. O Trump foi condenado, em tese, por falsificar registros comerciais, né, registros contábeis, em 2017, para encobrir os pagamentos que ele fez à prostituta lá, a atriz pornô Stormy Daniels, e também a Karen McDougal, em 2016, antes da eleição. Né? Os pagamentos foram feitos em 2016 e 2017. O Trump foi lá, deu uma beliscada na atriz pornô, não vou nem dizer que fez ele muito bem porque ele era casado, mas Trump é conhecido por ser um grande comedor aqui nos Estados Unidos, histórico, né? Ele sempre tirou essa onda, e ele acabou sendo condenado não pelo crime em si, mas por ter classificado esses pagamentos de uma forma que não deveriam ter sido classificados. Ele, obviamente, queria esconder da Melania e da opinião pública esse negócio, o dinheiro que ele pagou para ela calar a boca e não contar para todo mundo que ele tinha dado uma beliscada ali. E, no final das contas, o Estado de Nova York decidiu que isso deveria ter sido, pelas regras eleitorais, isso deveria ter sido classificado como uma despesa de campanha, porque ele fez isso para que a imagem dele como candidato não fosse prejudicada. E isso é um ponto interessante, porque o Trump, essa coisa do Trump ser um grande comedor, isso pega muito mal aqui com os evangélicos, com a direita americana. Tem uma diferença entre o perfil do conservador americano e o conservador brasileiro. O conservador brasileiro é meio Joaquim Teixeira, né? Chega sexta-feira, cerveja, derby, prostitutas e como é o nome do carro do Joaquim Teixeira? Carro, prostituta, cerveja e sexta-feira à noite está liberado, né? Esse é o conservador brasileiro, é uma coisa meio assim, faz parte da cultura conservadora brasileira. A cultura conservadora americana, que vem do protestantismo com uma enorme influência puritana dos Estados Unidos, não. Então aqui ser um grande comedor não é uma coisa bem vista em parte do eleitorado de direita, o palão, o pessoal está falando aqui, do pessoal de direita aqui nos Estados Unidos, os conservadores tendem a ter uma posição. E por isso o Trump teve muita rejeição do eleitorado evangélico americano em 2016. Isso aconteceu muito fortemente. Depois, as pessoas viram que a postura dele era pró-vida, que era pró-valores cristãos, pró-cristianismo, etc, etc. E, claro, do outro lado estava Hillary Clinton, Joe Biden, né, o que mata bebê e esse tipo de coisa. Então, ele fez isso para esconder aquele caso. E claro que o que a gente está assistindo, né, nesse momento é um sintoma muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, que é a utilização de um expediente fajuto para você eliminar o candidato mais importante da direita, através do judiciário. Então, a semelhança é gigantesca. E aí você tem tudo que tem de errado nesse caso, né? Você tem a questão da prescrição. Em Nova York, esse era um crime que prescreveria em 2 anos. O negócio foi em 2016, o cara está sendo condenado em 2016 e 2017, né? A acusação só foi feita em 2023, então já deveria ter prescrito há muito tempo. Tem a questão de ter sido supostamente uma violação de um crime federal, sendo processado por uma corte estadual. Tem o fato de que as principais testemunhas do caso são uma atriz pornô que foi condenada numa corte civil a pagar indenização de $500 mil para o Trump, justamente por causa desse caso, e também outra estrela testemunha, que é o Michael Cohen, que foi condenado por perjúrio, por mentir a respeito do próprio Trump. Então, aliás, o advogado, né, o ex-advogado do Michael Cohen, deu um testemunho no Congresso dos Estados Unidos dizendo que o Cohen não tinha nada para acusar o Trump, mas que ia fazer isso como um jeito de se livrar da cadeia. Então, até isso tem, né, meio que a delação premiada forçada, colaboração forçada. Você tem a questão do júri, né, o júri extremamente tendencioso, um lugar onde o Trump teve, sei lá, menos de 5% dos votos, um reduto democrata. E existe uma razão pelo qual os Estados Unidos nunca processam presidentes ou ex-presidentes. E isso é interessante para vocês observarem, porque tem, assim como há as semelhanças, há as diferenças.
Nos Estados Unidos, quem condena alguém por um crime não é o juiz, é o júri. O júri popular, o júri das pessoas que moram naquele lugar. No Brasil é um juiz. E qual o problema de você ter uma condenação por júri para um sistema onde o político está sendo julgado, né? Um político nacional? É porque é muito difícil você ter imparcialidade. Então, na forma como a coisa foi feita, o juiz, né? A gente pode falar um pouco do juiz, mas o juiz, inclusive, dá instruções erradas para o júri, para que eles condenem o Trump por qualquer um dos crimes que ele estava sendo acusado, e aí você acaba atingindo um consenso mais fácil, né? Você tem um juiz, acreditem, se você se espanta com o fato do Alexandre, que é um adversário aberto do Bolsonaro, ter julgado os casos do Bolsonaro, se você se está se espantando com o Alexandre agora julgando os casos em que ele mesmo é vítima, ora, o juiz, o Merkin, né, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, o nome do juiz, ele fez doações para o Partido Democrata, para grupos anti-Trump. O cara fez doação para grupo anti-Trump e está julgando um caso sobre o Trump. Deveria ter, obviamente, se decretado recusado, mas como ele queria brilhar, não podia. A filha dele, filha do juiz, trabalha para a empresa ligada aos democratas, ao chefe lá do Partido Democrata, o deputado, principalmente os clientes dela são todos democratas. Então, há uma vitória financeira, né? E, claro, você tem o caso do promotor. E esse é um caso interessante, porque se conecta muito com o Brasil. Aqui nos Estados Unidos as pessoas não sabem, mas muitas vezes os promotores estaduais são eleitos com dinheiro, são eleitos popularmente, e recebem doações de campanha. Esse promotor, chama-se Alvin Bragg, que foi o promotor do caso, ele teve a sua campanha financiada pelo bilionário George Soros, que é o grande Lex Luthor aí do mundo, o cara que financia todas as causas de esquerda, e a gente vai falar sobre isso. Vai ser um pequeno resumo sobre tudo que aconteceu até agora, para você entender o caso. E esse caso tem conexões gigantescas com o Brasil, nas quais eu vou chegar daqui a pouquinho.